salmo ele é muito forte, de verdade. Todos eles são, mas tem uns que tem assim uma pitada de explosão, né? Salmo de número 46. Vamos ler esse salmo? Quem pode ler esse salmo comigo? Eu vou ler na minha tradução bíblica e você acompanha no Data Show. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Brama nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Esse salmo é muito lindo, sim ou não? Só quem crê nessas promessas que estão nesse salmo, diga graças a Deus. Olha aqui para mim, vamos tentar contextualizar isso. Ler os salmos é compreender que são linguagens poéticas, pois salmo ele é classificado dentro daquilo que nós chamamos dos livros sapienciais. O que é isso? Sapienciais é poesia, são livros poéticos. Assim como existem os livros da lei, existem os livros históricos, e existem os livros poéticos, existem os livros escatológicos, existem os livros das epístolas gerais, epístolas pastorais e etc. Só que os salmos é carregado de uma sabedoria, pois eles foram entoados, eles foram cantados, eles foram escritos em período de grandes provações. O maior salmista da Bíblia é Davi. Davi, ele escreve mais ou menos 73 salmos. Abaixo de Davi nós temos o grande orador levita chamado Asaf, que escreve 12 salmos da Bíblia. Quantos salmos? E nós temos a família de Corá, que é chamado os coraitas. Esses coraitas também escreveram salmos de suma importância para nós, principalmente esse que nós acabamos de ler. Ler os salmos é entender a beleza da poesia, porque os salmos em tudo manifesta Deus, mostra o Deus que põe fim nas guerras, mostra o Deus que nos consola em períodos de aflições, mostra um Deus que rompe qualquer obstáculo, um Deus que cuida de tudo e de todos. Mas esse salmo ele traz para nós uma profunda reflexão. Primeiro porque Corá, só para nós nos contextualizarmos, se você não sabe, essa família, a genealogia dos coraitas, foram marcados por um episódio de perseguição, de frustração, pois eles não aceitaram o ministério de Moisés. Os coraitas, eles têm uma biografia manchada à luz da história bíblica. Eles são conhecidos como rebeldes. E um homem e uma mulher rebelde está preparado para viver o fracasso eternamente. Nunca se rebele contra o propósito de Deus.
Nunca se rebele contra os princípios de Deus, contra o chamado de Deus na sua vida. A rebelião é pior do que o pecado da feitiçaria. E quem pratica ela está fadado a viver no lixo da história humana. A rebeldia é um problema gigantesco na Bíblia, pois ela é comparado pior do que a bruxaria. E todo homem que praticou e toda mulher que praticou rebelião sofreram um dano terrível. Uns ficaram leprosos, outro a terra engoliu vivo, foi a família de Corá. Os coraitas zombaram do chamado de Moisés. Se posso ser mais realista, não toque no ministério de ninguém. Deixa essas pessoas de canto. Se você estiver numa rodada de amigos, numa rodada de família, e começar a largar o pau literalmente no ministério de alguém, não seja conivente com essas conversas, porque isso pode lhe trazer um dano danado sobre a sua vida. Mexer com isso é tocar no fogo e sentir as chamas lhe queimar na hora. Não é porque as pessoas que têm o ministério são queridinhos de Deus, não, é porque Deus não gosta que nós tocamos no ministério de ninguém, no serviço de ninguém, na unção de ninguém, na graça de ninguém. Deixa ele do jeito que tá. Mas fulano tá errado. Tá. Deixa ele continuar errado, porque pelos próprios erros dele ele vai cair. Davi estava escondido na caverna. Quando Saul entra na caverna, Davi estava preparado para matar Saul. Na hora que ele vai tocar, diz: quem sou eu? E olha que Saul já estava consultando a macumbaria do seu tempo. Você sabia disso? Ele já estava tocando tambor para as divindades do paganismo que ali havia. Saul já estava afundado na bruxaria, na adivinhação daquele período. Ele consultava os mortos por meio da pitonise, a mulher que trabalhava com adivinhação. Saul era rei, mas já estava fora do caminho do eterno faz tempo. Saul tinha o direito de primeiro ter abatido Davi, só que ele, calado dentro da caverna, ele vai e só faz cortar a orla do vestido de Saul. Era como se na cabeça dele, pastor Kemuel, ele está dizendo assim: ó, se eu quisesse ter matado ele, eu tinha matado. Olha aqui a orla, aqui, ó, o pedaço da orla do seu vestido. Davi caiu num profundo arrependimento por causa de um pedaço de pano da orla de Saul. Outro dia eu procuro pregar sobre esse pedaço de pano, mas hoje é outra pegada que eu estou construindo com vocês aqui. E aí ele cai num arrependimento profundo e ele diz: eu me arrependo profundamente, porque quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele tinha direito? Tinha. Mas por que ele não quis? Porque ele respeitava a unção que estava sobre ele. E quando você respeita a unção do outro, você atrai essa unção sobre você. Saul tinha unção, mas Davi também tinha. Saul era rei, mas Davi também era. Só estava faltando o trono para ele assumir. Sabe o que está acontecendo? É que às vezes nós metemos a boca onde não é para meter. E aí a gente sofre. A gente fica estéril na existência. Você sabia que a gente não consegue crescer em nada, porque isso é um bloqueio espiritual? Você trabalha igual um condenado e não evolui. Tu já não imaginou, não? É porque às vezes nós tocamos em assunto que não é para tocar, não é competência, não é foro nosso. Ouça esse conselho: não entra nessa. Deixa ele lá. Tá cheio de safado por todo canto, sim ou não? Tá cheio de malandro por todo canto, sim ou não? A sociedade inteira tem, não é só igreja, tá? Tem em todo lugar. Não é falar de igreja, não, meu irmão. Todo lugar tem. Apesar da igreja ser exemplo, os membros da igreja ser exemplo, mas não consegue ser. Porque as pessoas querem ser Moisés. Enquanto tu querer ser Moisés, tu não vai conseguir ser exemplo para nada. Mas no dia que tu ser discípulo de Jesus,
Aleluia. Tu vai ser um pequeno Cristo, um pequeno Jesus, um pequeno Jesusinho por onde tu passar. O que é ser discípulo de Jesus? Ser um cristão, um discípulo de Jesus, um Jesusinho. Que está crescendo, que está crescendo, que está crescendo e está evoluindo. Ora, quando eu olhei para isso, eu vi que Corá tentou mexer em lugar que não era para mexer. A família dele carrega um traço tão profundo que era: quem é esses coraitas? Alguém dizia: é a família dos rebeldes. É a família de quem? Dos rebeldes. Mas por quê? Lá atrás eles mexeram com o grande líder Moisés, Deus engoliu a terra, Deus abriu a terra e engoliu eles vivos. Sua descendência ficou, mas eles são conhecidos como rebeldes. Se você pegar 2 Reis 18, você vai se deparar com a história de Senaqueribe, um rei poderoso da Síria. E esse rei, no período do grande rei Ezequias, que estava governando sobre Israel, esse rei Senaqueribe, o rei da Síria, vai vir para tomar Israel da mão de Ezequias. Só que Israel tinha uma estratégia. Qual era? Toda vez que o inimigo tentar entrar no nosso território, chama os levitas e coloca a arca da aliança na frente. Bota os levitas para cantar, entoar louvor, porque o inimigo não suporta adoradores, não suporta quem adora o Pai em espírito e em verdade. Então quando o inimigo vinha de longe, já dizia: chama os levitas. E lá vem Asaf, com a harpa, com os tamboril, com os cânticos preparados, e começava a entoar louvor. E sabe o que acontecia? Diz o texto que o inimigo recuava. Eu lembro do episódio que Saul estava atribulado, os demônios entrando na vida de Saul. Diz a Bíblia que eram os espíritos imundos da parte do Senhor, significando: eu permiti isso na vida de Saul. Não que os demônios são do Senhor, mas a Bíblia está dizendo os espíritos imundos da parte do Senhor. É que ele está dizendo assim: até o demônio para te tocar, sou eu que permito. Oh, glória, aleluia. Aí tem gente dando ênfase: eu estou macumbado, estou passando por isso porque fizeram uma macumba para mim. Deixa eu te falar uma coisa: se andar com rebeldia como Saul, o Senhor permite, mas é Ele que permite, Ele sabe até onde tu pode ir. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Aleluia. E quem está entendendo já compreendeu a magnitude de quem é Deus, sim ou não? O mal fez um laço, mas é ele mesmo que vai cair no próprio laço. O laço do passarinheiro existe, mas já tem livramento para o laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro, e a tua alma não sofrerá dano nenhum. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do livramento, que já tomou a direção da tua vida. Se tem adorador que acredita, eita, eu estou todo arrepiado de uma alegria grande, um poder que me alcança nesse lugar. O que é, pastor? É que nesse domingo tu só saiu da tua casa porque Deus quer mudar a tua vida por meio da sua palavra. Eu vou te dizer com mais clareza: o teu casamento não vai ser um fracasso, a tua empresa não vai ser um fracasso, a tua vida profissional não vai ser um fracasso, os teus sonhos não vão ser um fracasso, porque eles estão na mão de Deus, e na mão de Deus ninguém toma prejuízo. Na mão de Deus nós crescemos, evoluímos. Só quem quer crescer porque está na mão de Deus, aproveita para adorar, aproveita para glorificar. Sabe o que está em jogo? É que o inimigo quer que nós ficamos com medo dele. Só que quem é adorador, aleluia, o Novo Testamento, pastor Kemuel, Deus não procura a categoria de profeta. Ele usa profeta. Ele usa até profetisas, lá do livro de Atos. Umas mulheres eram profetisas. Ei! Só que eu vou dizer uma coisa: o Antigo Testamento diz que Deus procurava os atalaia. Já o Novo Testamento, a referência é outra. Qual é? Ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia, glória a Deus. Pega essa aqui, que isso aqui é muito forte para as nossas vidas. Segura isso aqui. E a adoração está mais como um símbolo de
Se você não pegar essa, eu vou aí com você. A adoração está mais como um símbolo de comportamento. Ou seja, eu não adoro somente aqui. Eu adoro em todos os lugares que eu vou. É no meu trabalho, eu estou adorando. É dirigindo o carro, eu estou adorando. É indo dormir, eu estou adorando. E quando eu estou dormindo, eu já botei na mão do Senhor. Em paz eu me deito e em paz eu durmo, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu vou liberar a palavra e quem crê já vai adorar. Deus te deu um espírito de coragem. De coragem. Vai para cima desse problema. Vai para cima dessa crise. Vença essa depressão no amor de Deus. Vença essa crise no amor de Deus. Vença essa doença no amor de Deus. Quem crê, glorifica. Ei, e eu criei nisso desde a primeira vez que eu li. Todas as vezes que Senaqueribe vinha, ele pedia uma oferta do rei Ezequias. Tipo assim, eu recuo, mas mediante uma proposta. Só, pastor Kemal, que a descrição dos reis, de 2 Reis 18, vai dizer que ele já estava tirando desde os utensílios sagrados do templo. A porta do templo tinha ouro esculpido. Ele já tirava aquilo para dar, dizendo para tentar remediar aquele avanço de Senaqueribe. Está aqui, mas ele dizia, eu vou voltar novamente. Até que um dia Senaqueribe revoltado disse, eu vou avançar contra esse povo com tudo. Eu vou tomar Jerusalém, eu vou tomar Israel. Eles vão ser meus, eu vou dominar sobre eles. Israel esqueceu de um detalhe, que Senaqueribe só vai fazer o que vai fazer porque é Deus chicoteando o seu povo para o povo dele aprender a depender dele. Ah, meus irmãos, quantas vezes Deus está usando essa decepção que tu passou para te corrigir? Quantas vezes Deus está usando essa crise emocional para te corrigir? Quantas vezes Deus está usando esse problema para você tirar o olho do problema e dizer, Senhor, eu quero olhar só para ti. Quantas vezes nós estamos sendo escorraçados, vilipendiados, maltratados com as provas da vida, é Deus dizendo, eu estou chamando a tua atenção, eu quero que você volte para mim. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que o próprio Deus disse assim, eu vou botar um anzol. Olha, quem conhece o que é um anzol? Todos conhecem, né? Você pega a isca do peixe e coloca no anzol, ainda tem algumas táticas. Não, se iscar desse jeito, não, essa isca aqui é melhor. Deus disse assim, eis que pegarei o meu anzol. Olha que chique, né? Deus tem um anzol. Oh, glória, aleluia. O glória vai sumir agora, mas Deus tem um anzol. Aleluia. Olha para o teu irmão educadamente e diga, olha, tu se comporte porque Deus tem um anzol. Meu Deus, os irmãos ficaram preocupados com o anzol de Deus, né? O que aconteceu, varões galileus? Nada. Eu sou dono do meu próprio nariz. Eu faço o que eu bem entender. Olha para esse irmão de cuidado. Deus tem um anzol. Ai, Deus tem um anzol. Ah, pastor, Deus é amor. Pois é, o amor dele tem anzol. Aleluia. O único pai que não te corrige é o teu biológico, tá? Até para te corrigir aquela tapinha bem, meu filho, te comporta. Não, Deus não. O anzol dele tá de pé. Oh, glória. E ele diz a Senaqueribe, eu te farei voltar pelo caminho de onde tu vieste. Eu vou botar os meus
freio nos teus lábios, meus anzol no teu queixo, na tua narina, e eu vou te puxar, seu boi bravo. Tu vai entender de onde que tu veio, que tu só tá aí porque foi eu que te coloquei. Baixa a crista, te rende. Eu vou te falar, o homem soberbo só dura até enquanto Deus permite. Na hora que o anzol é colocado, não tem para Senaqueribe, ele cai, ele se rende, ele se prostra. Aleluia, glória a Deus. E aqui existe um contraste. Qual é, pastor? É que na hora que Senaqueribe vem para invadir Jerusalém, o texto vai ser categórico e enfático em dizer que chamaram a família de Asaf para cantar. Só que tem uma hora que a adoração de um, a adoração do outro não vai resolver. Isso aqui é coisa de Deus. Eu estou sentindo Deus na casa. Tem uma hora, Thales, que não é as nossas ofertas, não é os nossos dízimos, não é o nosso congregar. É Deus tratando conosco na particularidade. Fica tranquilo. Na hora que eles chamam a família de Asaf, Asaf canta. Diz a história que ele cantou tanto e o inimigo não recuava, o inimigo avançava. Ou seja, tem hora que a tua adoração não vai resolver. Lembre-se, não é que Deus não quer acolher ela, é Deus está dizendo: eu vou mostrar que eu pego os improváveis.